Paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra, trazendo a você um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nós estamos numa campanha, essa campanha é o propósito de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nesse ano de 2025. Então a igreja abraçou esse projeto. A gente lê 3 capítulos todo dia, de segunda a sábado. E domingo a gente lê 5 capítulos. Fazendo assim, chegamos ao final do ano com a leitura da Bíblia concluída. Nós temos então, hoje, a nossa leitura é Gênesis capítulo 24, 25 e 26. Uma leitura muito especial, muito emocionante. No capítulo 24, Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaque. Abraão esperou pelo filho 25 anos. Deus deu o filho, mas quando ele tinha 40 anos, ele casou-se. Já Isaque estava com 40 anos quando Rebeca chegou na sua vida. E foi o servo de Abraão, Eliezer, que foi buscar, levou 10 camelos e foi buscar a noiva. É emocionante demais essa história. Ele vai, ora, Abraão diz para ele que o Deus Todo-Poderoso que o guiou enviaria o seu anjo para acompanhar a vida de Eliezer, a caminhada dele, para encontrar a esposa para o seu filho Isaque. Porque ele não queria que Isaque se casasse com mulheres daquela terra. A gente sabe que crente deve casar com crente. E ele então foi nessa jornada e chegando lá ele encontrou. Ele fez um teste difícil. Ele disse que a moça a quem ele pedisse água e ela desse água, e não só água para ele, mas também para os seus camelos, que eram 10 camelos, essa seria a escolhida. E para surpresa dele, quando ele termina de orar, ele está orando em pensamento, de joelhos na presença do Senhor, fez os camelos também se ajoelhar, Rebeca apareceu. E que maravilha! Ele então pede aos pais, os pais liberam, ela aceita, e então ele volta, retorna trazendo a esposa para Isaque. Quando chegou, Isaque casa-se com ela, e aí ele é consolado depois da morte de Sara, né? Porque Sara tinha morrido, e ele estava com seu coração dolorido pela morte da mãe. No capítulo 25, Abraão casa novamente. Ele casa-se com Quetura e ainda tem 6 filhos. Aí em seguida ele morre. Do versículos 8 em diante, fala da morte de Abraão. E os descendentes Ismael e Isaque vão sepultar o seu pai. E aí a Bíblia vai falar dos descendentes de Ismael, que gerou 12 príncipes. Depois vem os descendentes de Isaque. Isaque teve 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Então Esaú e Jacó nasceram após 20 anos de Isaque casado com Rebeca, porque Rebeca era estéril também. Mas oraram a Deus, clamaram, e Deus deu esses 2 filhos. Eles 2 nasceram gêmeos, nasceu primeiro Esaú, depois nasceu Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú. E nós temos no capítulo de número 26 a história de Isaque, quando Isaque ele vem uma fome para a terra e ele tenta ir para o Egito, mas Deus diz para ele que não era para ele ir. E ele fica lá na terra, em Gerar, e ele comete o mesmo erro que o pai dele, né? Que Abraão, ele mentiu para Abimeleque dizendo que Rebeca não era sua esposa. Mas o rei ficou observando e viu uma janela aberta e viu ele brincando. Diz a versão corrigida que ele estava brincando, e diz a versão atualizada que ele acariciava. Então o rei Abimeleque percebeu que aquilo não era forma de um irmão tratar uma irmã, e ele foi e perguntou: é sua esposa? Não? Ele: é minha esposa. E então
Ele fica em Gerar e Deus abençoa, multiplica as coisas dele, ele se torna um homem muito próspero. Abimeleque fica com medo dele, manda ele sair de perto, mas depois Abimeleque se arrepende, vai lá e vê que o Senhor estava com Isaac. E então ele faz aliança com Isaac. Termina a leitura no finalzinho do capítulo 26. Amanhã será o 27. Então não perca, leia a palavra. Se você ainda não está neste programa, comece a ler. Aproveite para você aprender cada vez mais da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Esse é o seu canal Encontro com a Palavra, lá no YouTube. Você pode entrar lá e se inscrever, comentar, participar. Que Deus te abençoe e o Senhor seja contigo em nome de Jesus.